Começando mais uma análise para comigo e Eduardo, vamos analisar hoje as notícias sobre o Flamengo que enfrenta o Bolívia hoje à noite pela Libertadores. Vamos começar pela coluna Fla. A provável escalação que eu li lá: Rossi, Wesley, Ortiz, Davi Luiz, Vina, Igor Jesus, Gerson de la Cruz, Vitor Hugo, Bruno Henrique e Lohan. O Flamengo tem que jogar no 4-1-4-1. Eu creio que o Tite deve recuar o time, vai ser um time mais defensivo e sair na bola, no toque de bola. É um jogo mais posicional, posicionando as peças no campo ofensivo, um toque de bola mais lento e ali cruzamento, chute de média distância, escanteio e faltas, bola parada, deve fazer a diferença no jogo, esse jogo contra o Bolívia. É um jogo meio que desumano, a altitude já trabalha demais. Lembro da gente tomou há uns anos atrás, tomou uma sacolada da seleção da Bolívia por causa da altitude. São 3.000 metros de altura, mais de 3.000 metros, e atrapalha muito no futebol. Lembro de um jogo do Flamengo no Libertadores também, que o jogador do Flamengo teve que usar aquelas bombas de ar para conseguir respirar, porque não estava tentando ficar em pé. Então é um jogo meio desumano. Acho que o Tite acertou muito poupar os jogadores poupados: Varela, Ayrton Lucas, Pulgar, Arrascaeta, Pedro, Ala, que pelos exames não ia aguentar a altitude, Léo Pereira, que está gripado, e Cebolinha, que já vinha machucado. Eu creio que o Tite vai tá poupando os jogadores para domingo. Esse jogo, acho que o Tite já está. Sim, o Flamengo pode vencer, a expectativa minha, e acho que o Flamengo vai conseguir 1-0 e ganhar de 1-0, no máximo 2. Mas o foco do Tite está no jogo contra o Botafogo, onde o Flamengo arrancou bem no Brasileiro, já são 7 pontos, de quem vai a 10, já começa separado de alguns blocos no Brasileiro. Quem vai disputar pelo título já começa a abrir vantagem. Então é um jogo muito importante esse clássico no Palmeiras. E praticamente é o meio campo do Flamengo que está sendo poupado, os dois laterais. Vai ali Ayrton Lucas, laterais titulares. O meio campo que deve usar, que é o Ala, Pulgar e Arrascaeta. Pedro centroavante. Cebolinha, eu não sei se volta. Luiz Araújo parece que não vai entrar como titular nessa escalação que está aqui na coluna Fla. Então o Flamengo poupou o time todo. O Léo Pereira, que está gripado, o Fabrício Bruno, que foi, mas não deve jogar. Então o Flamengo praticamente poupou o time todo. O único titular mesmo é o Rossi, que vai começar no gol. Então Tite está visando mais o brasileiro do que a Libertadores, porque eu concordo com ele na minha análise que esse jogo é um jogo perdido, mas o Flamengo pode vencer, é minha esperança. Mas o Flamengo joga dois jogos em casa pela Libertadores ainda, quando o próprio Bolívia e o Milionários, e pega o Chile, não tem altitude, então o Flamengo vai jogar igual com o Palestino. Então, vencendo esses 3 jogos, o Flamengo classifica, retirando esse jogo de hoje. No outro site, o portal de notícia Gavia News, Tite pode fazer o Palmeiras ser bonito. Que é acusado que tem no Tite. Se o Palmeiras não conseguir no circuito de câmbio provar quem é a pessoa que tem acusado, o Palmeiras pode perder mando de jogo em casa, pode jogar sem torcida, e está praticamente bem mal, porque sem torcida e sem jogar no seu estádio, o Palmeiras pode perder muito no Brasileiro. Então agora depende do Palmeiras achar quem foi a pessoa que tem acusado e punir essa pessoa. Bruno Henrique assume uma nova função no Flamengo. Ele vai ser um embaixador dos jogos das equipes do Flamengo de videogame, de computador, que jogos assim, tá? Fly Sport, que é a equipe que o Flamengo tem que disputa mundiais em nome do Flamengo, desses jogos eletrônicos.
Outra notícia do Gávea News, Fabrício Bruno repercute na Europa. A boa atuação dele pela seleção brasileira fez que sites de pesquisa lá classificasse o desempenho do Fabrício Bruno um dos melhores do mundo. É um jogador que tem mais jogada, joga mais tempo, joga mais partidas seguidas, melhor falando, no futebol mundial. É um dos principais jogadores que tem mais jogos seguidos atuando na posição. Então, Fabrício Bruno é um jogador assim, que está sendo vigiado. O Luiz Soares falou uns anos atrás, um tempo atrás, que o zagueiro mais difícil que enfrentou no Campeonato Brasileiro foi o Fabrício Bruno. A seleção brasileira fez 2 jogos de alto nível. Então é um jogador, é um nome que pode ser negociado. Para mim pode ganhar uma boa grana com a venda do Fabrício Bruno ou não. Pode ainda render muito pelo Flamengo. O Flamengo já reforçou, tem o Léo Ortiz, um baita zagueiro, o David Luiz muito experiente, que é o último ano dele, que vão jogar hoje como titular. Vamos ver o desempenho dele, mas acho que a zaga do Flamengo está em alto nível. Nos outros portais de notícia que eu trago mais uma notícia é o torcedores.com. Fala que o Flamengo tem o melhor aproveitamento entre os 20 times do Brasileirão. O Flamengo vem invicto, não lembro da última derrota do Flamengo. Tem 80% de aproveitamento. Então, vencendo hoje e domingo, o Flamengo acrescenta mais. Você vê o alto nível que o Tite está fazendo essa equipe jogar. Tem muita gente criticando que o futebol do Flamengo não está bonito, não está igual do Jorge Jesus, mas é uma evolução. Quem realmente analisa o Flamengo, quando o Jorge Jesus chegou no Flamengo, viu que o Flamengo perdeu para o Atlético Paranaense, fez um jogo horrível com o Emelec fora de casa e conseguiu classificação no Rio, para depois o Flamengo disparar e ganhar tudo. Teve um jogo também pelo Campeonato Brasileiro, lá por volta de setembro, o Jorge Jesus jogou contra o país, quis poupar alguns jogadores, também tomou um 5-2, se eu não me engano, do Bahia, foi um jogo horrível. Então, o Tite está começando o trabalho, nós vamos colher esse resultado só no final do ano, como ele disse. Se o projeto vai estar certo, só no final do ano nós vamos saber. Eu creio que Tite é o treinador certo, é um treinador que sabe administrar bem o elenco. E uma coisa que o David Luiz falou também recentemente, uma entrevista dele, que Tite é brasileiro, sabe tratar os brasileiros. Então, esses treinadores europeus não sabem muito o jeito dos brasileiros ser. Então, Tite sabe, é um técnico de seleção, disputou 2 Copas do Mundo, então sabe muito bem administrar esse Flamengo. Outro portal de notícias que traz notícia é o Polafib, Neymar no Fla. Neymar acaba o contrato ano que vem. Eu já creio que ele já passou um pouquinho, mas é um jogador que, se vier, depende dele só, que o Flamengo não tem como pagar aquele salário que ele recebe. Mas, porém, vai trazer muito para o Flamengo. Venda de camisa, publicidade, outros jogadores vão querer vir por causa do Neymar. Mas depende dele. Falou que o Santos quer vir pro Santos, mas Flamengo é Flamengo. Que é a frase que o Ronaldinho Gaúcho falou. Que sempre falava também que ia voltar pro Grêmio, mas quando chegou o Flamengo, falou: Flamengo é Flamengo. Então, depende do Neymar. Ano que vem encerra o contrato dele. Se ele não quiser ganhar mais dinheiro, como ele já ganhou, ele pode vir pode vir pro Flamengo e encerrar a carreira. Eu creio que o Neymar precisa voltar pro futebol brasileiro para ser feliz. Feliz no sentido de jogar aquele futebol alegre. Lá na Europa, tanto onde ele está na Arábia, ele não está sendo feliz jogando futebol. Creio que no Brasil, existe jogo de provocação, de zoação, ele pode se dar muito bem. Se a pessoa dupla Neymar e Gabigol seria sensacional, eu creio nisso. Agora no GE, no portal Globo Esporte do GE, sobre Gabigol, sobre fotos de julgamento. Eles fizeram análise lá. Se vocês quiserem ler a notícia, entra lá. Eu já estou fazendo uma análise de todas as notícias que tem nos sites. A análise que eu faço sobre esse julgamento do Gabigol.
Já pesquisar quem foi as pessoas, que time esses caras torcem. O Brasil tem muito isso, cara, tem uma certa rivalidade. De acordo com a notícia lá, não teve alguns depoimentos lá dos coletores, não tiveram divergência, um falava uma coisa, outro falou outra. Foi um absurdo a votação, já que tirou sangue, então podia reverter essa punição em cestas básicas ou doação de alguma quantia de dinheiro, não uma punição de um cara do seu lugar de trabalho, já que a carreira de futebol é muito curta. Então, 1 ano sem jogar futebol, ou 2 anos, que foi o voto, mas como o julgamento atrasou, já tinha contado 1 ano dos 2 anos de punição dele. Tirar o jogador por 1 ano trabalha muito discipente, um profissional independente da sua área de atuação. Então, eu creio que se ele não teve conduta, uma punição, a cuspida no Tite, o Palmeiras vai levar uma punição grave? Não. Então, eu creio que o Gabigol podia reverter em algum bem para a sociedade, já que ele errou, mas não errou gravemente, que o exame não pegou top nenhum. E a última notícia: Botafogo quer mudar o juiz Rafael Kraus para o jogo contra o Flamengo. Também é notícia do GE. Vamos lá. Botafogo começou essa semana com essa CPI do futebol. Se tem provas, ele está certo de reclamar, mas agora colocar pressão em cima do juiz já está completamente errado. Se a CBF escolheu, o cara tem que ser o juiz. Não pode também querer mandar no futebol brasileiro, já que fez uma CPI. CPI é uma coisa, futebol brasileiro continua outra coisa. Então, ele está querendo fazer essa pressão essa semana. O futebol brasileiro tem muito disso, o cara colocar pressão no juiz nas vésperas de um clássico. Então, eu creio que o Flamengo tem que abrir muito o olho nisso, bater o pé, brigar também, não deixar o Botafogo ter as cartas na mão. Então, se o juiz foi escolhido, foi sorteio, saiu Rafael Kraus, que seja Rafael Kraus. Se ele não gosta, infelizmente, tem que seguir regras. Como o Gabigol está sendo punido por seguir regras, o Botafogo tem que seguir regras, independente do fato. Se ele tem prova na CPI, resolve com a CPI. Agora, o futebol brasileiro tem que continuar independente do que acontece externamente. Esse foi a Análise Fraca comigo. Até a próxima, se Deus quiser.